Então, como um relógio que nos chama, na hora em que a esposa de Deus se ergue para acordar o esposo com as matinas do amor. E cada parte move e impele a outra, soando tim-tim, numa nota tão doce, que o espírito bem disposto se dilata em amor. Dante, na Divina Comédia, escrito entre 1308 e 1321, descreve o orológio, o relógio, com partes que se empurram, engrenagens em ação e o som do sino marcando as horas. Talvez essa foi a primeira referência literária de um relógio mecânico jamais escrita. Em Pádua, a Torre dell'Orologio ganha um relógio astronômico datado de 1344, o qual ainda está em funcionamento hoje. E pessoal, só como comparação, o relógio astronômico de Praga é de 1410, ou seja, o relógio de Pádua é mais antigo em mais de meio século. No século XV, o tempo também vira obra de arte. Em Florença, por volta de 1444, Paolo Uccello pinta o famoso relógio da Catedral de Santa Maria del Fiore, um mostrador único que até hoje é referência na história da relojoaria pública italiana. E claro, né, pessoal, no meio disso tudo, Leonardo da Vinci, desenhando em seus códices mecanismos de relógios com engrenagens complexas, relógios de água, sistemas que separam minutos e horas em busca de mais precisão. Antes mesmo de existir a ideia do relógio suíço, a Itália já começava com o que hoje conhecemos como orologia, misturando arte, arquitetura, ciência e tempo. E hoje, esse espírito continua vivo em várias marcas italianas, algumas mais históricas, outras contemporâneas, mas que todas traduzem esse DNA único da relojoaria. Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo do canal, é Relógio Sem Fronteiras. Muito obrigado você que está aqui assistindo, acompanhando o canal. E hoje, muita história, você que gosta de história, quer conhecer um pouquinho mais a história das marcas. Hoje vamos falar sobre 5 marcas italianas, porque os relógios italianos estão numa ascensão. Eu acho que eles estão se destacando por várias razões, como a gente vai ver aí ao longo das marcas, ao longo das histórias de hoje, mas ao mesmo tempo, né, tem uma história muito interessante que cada uma carrega, mas interessante ver também a questão de como a identidade italiana hoje está sendo bem representada, o legado, o histórico que esse país tem na relojoaria, como a gente viu aí na introdução do vídeo já desde final aí do século 1300. Então muito bom poder compartilhar aqui com vocês. Então pessoal, se você gosta desse conteúdo, gosta das histórias, por favor, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo aí com alguém que talvez goste um pouquinho, quer conhecer um pouco mais sobre uma dessas 5 marcas que a gente vai estar falando hoje, e segue a gente também no Instagram, tá? Começando agora um pouco no TikTok, devagarzinho a gente vai chegando lá, mas Instagram eu estou tentando focar, colocar bastante notícia, bastante coisa por lá também, porque tem muita coisa boa acontecendo. Mas vamos lá, pessoal. Como é que, vamos falar de marca italiana. Vou começar aí pela óbvia, digamos assim, vamos começar pela Panerai. Bom, e a Panerai então começa em Florença, por Giovanni Panerai em 1860. A Panerai ela começou bem diferente do que a gente conhece hoje, porque ela era apenas uma relojoaria, era uma loja de relógios especializada, focada em relógios suíços, tanto que era chamada Orologeria Svizzera, relojoaria suíça. E ela, além de vender relógios suíços, especializada nisso, era também uma manutenção, uma capacitação para técnicos e relojoeiros. E não somente em relógios, mas também em outros instrumentos de precisão. E ao longo das décadas, a família Panerai realmente se torna referência tanto no setor de relojoaria como de instrumentos naquela região, e então ela começa a ter contato com a Marina Regia e com contratos militares. Mas foi em 1910, já sob o comando de Guido Panerai, que a conexão da Panerai com os militares se fortalece. Panerai então começa a fornecer instrumentos profissionais para uso militar, miras, visores, equipamentos de bordo, e em 23 de março de 1916 registra na França a patente da pasta luminescente Radiomir, a base de rádio, que permitia a leitura em baixa luz.
Mas foi em 1935, num programa secreto da Regia Marina para veículos de assalto submarino e comandos de mergulho, que mais tarde ficariam conhecidos como a 10ª Flotilha Mas. A Panerai é acionada para criar relógios de mergulho robustos e legíveis. Mas como a gente sabe, pessoal, como eu falei, né, a relojoaria Panerai, ela não fabricava relógios, era apenas uma revendedora de relógios suíços e tinha, né, uma oficina de capacitação e manutenção de relógios. Mas por causa da relação que ela já tinha com os militares, por causa da reputação que ela tinha em questões técnicas precisas, né, todo esse legado suíço já representando, né, pelo nome Panerai, a Marinha Regia vai para a Panerai para fechar e solicitar esses relógios para a Flotilha Mas. Guido Panerai, então, entra em contato com a Rolex. E, pessoal, tudo isso eu já falei um pouquinho dessa história. Vou deixar o link agora aqui em cima, tá? Onde eu falo sobre o California Dial. E eu elaboro um pouco sobre a relação e a criação dos relógios Panerais a partir da parceria que Guido Panerai tem com Hans Wilsdorf, da Rolex, né? Que vimos aí a criação do referência 2533 e, eventualmente, o 3646. Utilizando já a patente própria da Panerai, né, o radiomir, os mostradores em formato sandwich e aí a precisão e a robustez dos Oyster Case da Rolex em seus modelos. E além disso, a precisão dos movimentos Cotebert também, que eram essenciais para a precisão desses relógios. E foi nesse momento realmente onde a Panerai deixa de ser uma relojoaria e se torna um ícone militar, um ícone de instrumentos precisos, funcionais, robustos, confiáveis para talvez a época mais conturbada na história do mundo. Em 1972, após a morte de Giuseppe Panerai, a empresa agora chamada Panerai Figlio, ainda em Florença, passa a ser comandada pelo engenheiro e ex-oficial da Marina Militare, Dino Zei, né? A casa segue como fornecedora técnica das Forças Armadas, produzindo instrumentos e relógios ferramenta em pouca quantidade e muita discrição, né? E aí nas décadas de 70 e 80, o Zei mantém essa ligação militar, mas ele percebe que o DNA militar do relógio de uso extremo poderia ter apelo também fora dos quartéis. E essa virada realmente aconteceu, pessoal, em 1993, quando o Dino Zei, então, ele faz a apresentação dos primeiros relógios Panerai para o público civil. Foi aí que nasceram, então, de séries limitadas Luminor, Luminor Marina e o Mare Nostrum, né, para clientes civis. Hoje, conhecido como a fase pré-Vendôme, né, foi uma coleção apresentada em 1993 a bordo do cruzador Luigi Durandi della Penne. Interessante, pessoal, até durante as minhas pesquisas para esse vídeo, foi que a embarcação militar onde fizeram o lançamento comercial da Panerai, em 93, no Luigi Durandi della Penne, ele foi fabricado em La Spezia, né? Exatamente. Para quem viu meu outro vídeo do California Dial, sabe que em La Spezia também, onde foi criado o Siluro Alenta Corsa, né? Que eram aqueles torpedos que deram origem à necessidade dos próprios relógios Panerai. Então aí, going full circle, muito interessante, achei esse detalhe também, queria compartilhar com vocês. E foi logo depois desse lançamento em 93 que a Panerai então é vendida para o grupo Vendôme, que eventualmente se tornaria a Richemont de hoje em dia, né? E acho que muito do marketing que vemos hoje da Panerai, de fazer eventos, embarcações militares, vem muito dessa época, né? De trazer esse aspecto militar, esse aspecto de missões específico de combate para um luxo contemporâneo, para experiências. E aqui, pessoal, só para finalizar em relação à Panerai, eu acho que eu tenho uma certa questão com a Panerai, tá? Que talvez eu não tenha divulgado, ou não tenha compartilhado, perdão, é a melhor palavra, né? Aqui muitas vezes, eu já tenho um canal aí 4 anos e eu falo muito pouco da Panerai, porque eu acho que a Panerai ela sofre de uma crise existencial. Eu me pergunto muito se a Panerai não seria melhor se ela tivesse ficado no passado. Eu acho que quando a gente olha para a história da Panerai, que é uma história única, onde a Panerai não começa como uma marca de relógios, era uma relojoaria e atendeu o pedido do exército fascista, né? E criou um instrumento específico para o exército fascista, que teve operações com muito sucesso ao lado dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Então fico pensando se a Panerai não seria melhor se não tivesse se permanecido nas páginas das histórias militares, né, esse relógio que depois se torna anônimo, porque quando o Hans Wilsdorf, à medida que ele vai fornecendo os relógios para Guido Panerai, já entrando nos anos 40, né, porque a partir de 36, 38, 40, 42, e todas as remessas que ele envia para Guido Panerai, ele tira qualquer vestígio e marca e nomenclatura da Rolex ou Coteberto dos relógios, né? Por isso que os relógios por muito tempo foram anônimos e não se sabia exatamente de onde vinha esses relógios. Só depois com os California Dials que se descobriu a história. Então, e hoje em dia a Panerai querendo, né, repaginar, querendo revender todo essa narrativa, eu acho um pouco complicado e não há necessidade de ficar se reinventando no presente com esse passado. Então, a Panerai realmente ela agrega muito na história da horologia, mas eu não sei até que ponto podemos justificar tantos modelos que estão sendo feitos hoje em dia. Eu acho que existe uma crise existencial, eu acho que a gente vê os problemas de qualidade, os problemas de movimento que vimos no passado. Uma marca muito conturbada, né, comercialmente falando, quando tem uma história tão especial, tão única. Eu acho que é um ponto para discussão. Não sei o que vocês acham, adoraria saber o que vocês pensam sobre isso. Mas, com certeza, eu acho que a Panerai é um capítulo importantíssimo, não somente na história da horologia, mas na história do mundo. E não se esqueçam, pessoal, Insider, use o cupom Trevor, entra lá no site, compra uma camisa elegante, esportiva, bonita. Não importa se você está com um New Bolt no pulso ou uma coisa um pouco mais fina, com certeza a Insider tem alguma coisa aí para você, tá? Como vocês estão vendo aí, eles têm uma qualidade excepcional. A Insider aí já está muito presente no mercado brasileiro, contribuindo muito aqui com o canal, sendo parceira do Relógio Sem Fronteiras. Então use o cupom Trevor, tem ótimas peças aí para você de presente. Agora está chegando no final de ano aí, que não sabe comprar para alguém, cara, você não pode errar. Use o cupom Trevor, pega esse desconto aí e ajuda o canal. Vamos falar agora então, pessoal, do Anonimo Firenze. Acho que uma marca que carrega muita história também, tem uma conexão muito forte com a Panerai, porque em 1997, quando o Dino Zay vende a Panerai para o grupo Vendôme, ela vai para Neuchâtel. Todo aquele ecossistema da relojoaria, da especialização, da fabricação das peças, tudo isso permaneceu em Florença. E houve duas pessoas cruciais para o crescimento dessa marca. O empresário Federico Massesi, com experiência no universo na Ferragamo, funda a Anonimo Firenze, né, justamente para aproveitar todo esse ecossistema, esse know-how que a Panerai deixou atrás. As máquinas, fornecedores, relojoeiros que não quiseram ir para a Suíça. Todo esse ecossistema florentino permaneceu em Florença. Então a Anonimo ela nasce com o objetivo declarado de manter viva a tradição relojoeira da Florença. Massassetti convida Dino Zay para entrar no projeto, e ele aceita, e sua presença é quase simbólica, né? Usar a experiência acumulada da Panerai para dar continuidade ao espírito de relógio florentino. Agora, sem um grande grupo de luxo por trás, e mantendo a produção em solo italiano. Nos anos 2000, Zay se torna a grande cabeça técnica da Anonimo Firenze. Sob sua influência, surgem coleções robustas como o Millimetri, Militare, Professionale e, em 2005, o Nautilo. São relógios grandes, em aço, bronze, coroa deslocada, mostradores limpos, pensados como instrumentos. Em 2013, o tempo também mexe com a Anonimo. A marca é comprada por um grupo de investidores e a sede sai de Florença e a empresa renasce como Anonimo, agora instalada na Suíça. A coleção dá uma enxugada, né? Muitas linhas históricas saem, aí ficam basicamente o Militare e o Nautilo, reposicionados como Swiss Made, calibre Celita e um desenho mais polido, mais alinhado ao padrão suíço contemporâneo. E aí Dino Zay se afasta. E a fase assinada com seu nome vira assunto de catálogo antigo e aí nos fóruns de colecionadores. Então muito interessante a história da Anonimo, particular também, porque ela renasce das cinzas da Panerai e hoje ela é uma marca Swiss Made, mantendo viva as tradições, o legado, a linha estética muito presente na relojoaria florentina.
E para quem quer conhecer um pouco mais, pessoal, o Dino Zay, ele tem um livro que ele conta um pouco de sua história, da sua trajetória. Logo depois que ele vendeu a Panerai para o grupo Vendôme, ele continua muito presente na indústria. Então tem bastante acervo aí que se você quiser estudar, conhecer um pouquinho mais sobre essa trajetória. Outra marca, pessoal, italiana que está fazendo muito barulho, mas pelas razões certas hoje. No passado nem tanto, mas hoje com certeza uma marca que está conquistando corações de colecionadores e entusiastas pelo mundo inteiro, a Venezianico. Fundada em 2017 pelos irmãos Alberto e Alessandro Morelli, né? Na época eram estudantes da Universidade da Ca' Foscari, em Veneza. Né? E na época que fundaram, a marca se chamava Meccaniche Veneziane. A ideia inicial, criar relógios mecânicos que homenageassem a cidade, sua arquitetura e sua tradição naval. Como boa microbrand da era digital, começam com campanhas no Kickstarter. O primeiro projeto é o Nereide, um diver automático, lançado em 2017, inspirado no submarino Nereide, construído no Arsenal Real de Veneza em 1913. Poucas campanhas, eles somam mais de $800 mil em financiamento coletivo e provam que o público global estava pronto aí para uma microbrand italiana, nascida já trazendo sua própria identidade. Interessante também, pessoal, é que muitas das conversas e da criação de todo esse projeto de Kickstarter, empreendedorismo que a Venezianico teve na época foi no Burger King, né? Virou até uma lenda pessoal deles que eles falavam, né, que a marca nasceu no Burger King, digamos, né? Mas é bem interessante isso, narrativas muito relevantes para marcas de hoje em dia, para os empreendedores de hoje em dia. Mas alguns dos problemas que a Meccaniche Veneziane apresentava na época foi de ser uma marca de homagem, né? Realmente muito criticada por apenas apresentar relógios homagem com linhas e estéticas já presentes em outros ícones da relojoaria. Então, muito criticada, não dando uma certa originalidade conforme eles haviam prometido desde o começo da empresa. Mas a virada começa quando a marca abraça de uma vez a sua maior força, Veneza como linguagem de design. Cada coleção passa a contar uma história da cidade. E em 2022 oficializam essa nova fase, mudando o nome da Meccaniche Veneziane para Venezianico, reforçando sua identidade mais autoral, centrada em ser veneziano e não apenas ser mecânico. Acho que isso é muito interessante, né, pessoal? Então hoje a Venezianico é um case de microbrand que amadureceu rapidamente. Ela aprendeu o que ela tinha que aprender, passou pelos obstáculos e saiu do outro lado apresentando peças incríveis. Hoje, a empresa tem sede em San Donato de Piave, na região metropolitana de Veneza. Em 2023, a marca superava 20 mil relógios produzidos, uma presença em mais de 100 países. E em 2024, chega a cerca de 11 milhões de euros de faturamento, crescendo quase 50% em relação ao ano anterior. As coleções se multiplicaram em muitas variações. Em 2025, a Venezianico anuncia o calibre V5000, seu primeiro movimento proprietário, projetado e produzido na Itália. Realmente um passo raro para uma marca tão jovem. E é muito interessante o caso da Venezianico, pessoal, que acho que pode ser um case importante para outras microbrands que estão surgindo no mercado mundial, não somente no Brasil. Mas uma marca que começa com um Kickstarter, um financiamento coletivo, uma marca que começa fazendo homenagem, leva as críticas, trabalha na parte mecânica, mas entende que o seu maior ponto forte é a sua história, seu legado, sua narrativa, seu ponto de destaque único, sua herança de Veneza. E acho que a diversidade de modelo que estamos vendo, a aplicação dos materiais, a apresentação elegante, num preço acessível, que se vamos considerar, vale muito a pena. Hoje no Brasil ela está sendo disponível já com distribuidores oficiais muito bons e eles também oferecem ótimas
condições de compra se você compra no site deles aqui desde o Brasil também. Então eles facilitam bastante para que o relógio possa, né, se popularizar e ter essa divulgação ao redor do mundo, como a gente viu aí, já presente em mais de 100 países. Eu não tenho um ainda, mas peguei vários na mão, sempre fico impressionado com o acabamento, com os materiais e a qualidade que eles estão apresentando. Com certeza um que eu quero ter na coleção em breve. Você tem algum veneziânico? Por favor, pessoal, deixa nos comentários, quero saber qual você tem, qual a sua experiência com ele, vai comprar outro? Quer vender? Me avisa, quero saber. Agora, pessoal, vamos falar um pouco da região toscana, um pouquinho do exagero militar que os italianos sempre apresentaram desde os primeiros relógios italianos. Falar um pouquinho aí sobre Italo Fontana e o U-Bolt. Marca fundada em 2000, mas, segundo a marca, começa muito antes sua história, né? Quando em 1942 o avô de Italo Fontana, o relojoeiro Ilvo Fontana, teria recebido da Marinha Italiana uma encomenda para projetar relógio de pulso para pilotos. Um relógio grande, legível, hermético, um verdadeiro instrumento militar. O projeto não teria ido para a produção, mas os desenhos e as amostras de materiais teriam ficado guardadas, até serem redescobertos por Italo Fontana, pelo seu neto, quase 60 anos depois. Desse misto de lenda familiar e briefing de design, nasce a U-Bolt. E aí vem a estética, né, pessoal? As caixas gigantes que conhecemos da U-Bolt, de 45 até 65 milímetros. Mostradores escuros com números enormes, ponteiros grossos, sobretudo a coroa do lado esquerdo, tradicional nos U-Bolt. Ao longo dos anos, Italo Fontana traduz toda essa ideia em várias coleções. O 1942, limitado a 29 peças, com caixa de 65 milímetros em titânio. Tem também o 42, né, o irmão menor, de apenas 47 milímetros, igualmente brutalista. A linha clássico suaviza um pouco o conceito para o dia a dia. E os mergulhadores submersos, né? E a mais recente, as linhas Capsule e Dark Moon, com mostrador mergulhado em óleo para criar um efeito de profundidade e legibilidade extrema. Tudo montado em Lucca, com caixas italianas, movimentos suíços, ETA ou Celita e muito exagero, drama no design. Mas, pessoal, acho que é interessante esse exagero consciente, essa linguagem única dos relógios italianos, que combinam elegância, brutalismo, funcionalidade, estética. É algo que só eles conseguem fazer com tanta precisão, é algo que só eles conseguem fazer com tanta maestria. Como vocês estão vendo, pessoal, eu estou com o U-Bolt aqui no pulso, tá? Quero até agradecer ao Flávio dos Relógios Interessantes por ter me emprestado. Estou com esse aqui já faz um dia. E apesar do tamanho, a caixa é gigantesca, realmente um relógio muito confortável de se usar. É muito bom ter um relógio desse, essa presença, essa imponência, realmente você sente no pulso que você está carregando. Mas é interessante essa linguagem específica dos relógios italianos. E a U-Bolt não é uma marca para todo mundo, não é uma marca que qualquer um pode usar no pulso, é uma marca que chama atenção, é uma marca que carrega peso, carrega história, carrega um legado histórico interessante e com certeza um assunto e uma narrativa única. Eu gosto muito do acabamento, qualidade excepcional, então, de novo, os italianos produzindo seus relógios com uma linguagem, uma estética única. Não é para todo mundo, mas para quem gosta, para quem quer algo diferente, a U-Bolt oferece coisas que nenhuma outra marca consegue oferecer. Bom, já demos um tour aí, pessoal, quase por toda a Itália, mas agora vamos à capital, né? Porque eu queria... Estava pensando assim, qual quinta marca apresentar hoje, mas como falar de Itália sem falar realmente de moda, de elegância, de beleza, de história... Então, pessoal, eu tinha que falar um pouquinho hoje também da Bulgari. A história da Bulgari começa em 1884, quando o Ovíris grego Sotírio Bulgari abre uma joalheria em Roma. Com o tempo, a Maison se fixa na Via dei Condotti, aos pés da Piazza di Spagna, e constrói uma identidade própria. Ouro amarelo volumoso, gemas coloridas escolhidas pela intensidade da cor,
cortes cabochão em referências diretas à arquitetura romana. Por décadas, Bulgari é sinônimo de alta joalheria. Ainda nos anos 40 surgem os primeiros braceletes relógio, o serpente, misturando joia escultural e mostrador. Essa cobra de ouro enrolada no pulso vira um dos símbolos absolutos da casa. Mas a entrada na relojoaria séria vem em 1977 com o Bulgari, um relógio de caixa cilíndrica inspirado em moedas romanas, com um logotipo gravado 2 vezes em sua luneta. É o gesto italiano por excelência, transformar o logo em arquitetura no pulso. O sucesso é tão grande que em 1980 a Maison cria uma unidade dedicada a relógios, começando um processo de verticalização relojoeira que se consolida nos anos 2000. O Bulgari compra a manufatura de Gerald Genta e Daniel Roth, absorvendo capacidade industrial e linguagem de alta relojoaria suíça. Um dos designs herdados é o Octo, criado originalmente por Gerald Genta nos anos 90, com caixa octogonal multifacetada. A partir de 2012, já como Bulgari, o Octo é redesenhado por Fabrizio Bonamassa, diretor de criação de produto. E com ele nasce o Octo Finissimo, em 2014. A ideia é pegar essa arquitetura octogonal, muito romana, e empurrar a relojoaria para o limite da espessura. Em pouco mais de uma década, o Octo Finissimo acumula uma série de recordes mundiais em relojoaria ultrafina. O turbilhão mais fino, repetidor de minutos mais fino, o relógio automático mais fino, o cronógrafo GMT e calendário perpétuo mais fino em suas categorias. 2024 e 2025 chega o Octo Finissimo Ultra Cosc e o Ultra Turbilhão, levando 10 recordes em 11 anos nesse território ultrafino. Tudo isso como uma assinatura inconfundível. Caixa octogonal em camadas, superfícies escovadas em titânio, aço ou cerâmica e pulseira perfeitamente integrada. O Octo Finissimo se torna um ícone moderno, talvez o único relógio de designer italiano recente que consegue sentar à mesa com um Royal Oak e um Nautilus sem parecer um intruso. Desde 2011, Bulgari faz parte do grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, tornando-se um dos pilares de joias e relojoaria do conglomerado. Dentro desse universo, a maior parte do negócio ainda gira em torno de joias, acessórios e fragrâncias. Relógios são uma perna importante, mas não parecem ser tratados como máquina de volume tipo Rolex ou a Omega. Muita gente no mercado observa que a Bulgari está menos preocupada em encher o mundo de relógios e mais em criar peças de grande impacto, ícones de vitrine, como o Octo Finissimo e o Serpente, que exibem o savoir-faire da casa e reforçam o glamour da marca como um todo. Em uma indústria obcecada por escala, hype, lista de esperas, a Bulgari escolhe tratar muitos seus relógios como alta costura. Uma alta costura mecânica, talvez? Menos peças, porém mais marcantes, sempre na fronteira entre relógio e joia. No fim do dia, pessoal, quando a gente olha para a relação da Itália com a relojoaria, fica claro que o país nunca se contentou em apenas fazer relógios, né? Relógios para medir o tempo. O relógio, na mão dos italianos, vira uma extensão de sua própria cultura. Mistura arte, história, guerra, arquitetura, memória, estilo, cultura e um certo exagero que só eles conseguem dominar. Talvez essa seja a verdadeira contribuição da Itália para a horologia mundial. E enquanto houver pessoas interessadas em carregar essa história, essa elegância e uma boa dose de drama no pulso, a Itália vai continuar encontrando um jeito de transformar o tempo em algo que, no fim das contas, só a Itália consegue contar do seu jeito.